Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. É meio fraquinho esse boa noite aí, mas está tudo certo. Receba com carinho. A irmã Andréia preparou um copo de água para mim. E eu já perguntei a ela, está com açúcar? Porque eu confesso para vocês, viu? Cada vez que a gente vem aqui para o púlpito para falar do Senhor, não é muito fácil, eu confesso para vocês. Não é nada fácil. Então eu preciso da ajuda e da intercessão de vocês para que a gente possa transmitir alguma coisa do Senhor nessa noite. Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Livro de Marcos, capítulo 4, uma passagem bem conhecida, que certamente o Senhor há de nos revelar alguma coisa nessa noite, porque Ele é bom e a sua palavra não volta vazia. E essa palavra é tão somente inesgotável. Marcos, capítulo 4, mesmo assentados, querido, mas com toda a reverência, nós vamos estar lendo a partir do versículo 35, que tem como título, Jesus acalma uma tempestade. Todos acharam? Estaremos lendo de 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fecha teus olhos, queridos. Senhor, a Tua palavra é viva, é poderosa e é eficaz. Ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos exorta e ela nos conduz. E eu te peço, Pai querido, humildemente, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo se faça presente nesse momento também de ministração. Que eu seja aqui, Senhor, tão somente um canal de bênçãos para nos edificarmos mutuamente. Que não haja, Senhor, distração, mas que a Tua palavra possa encontrar uma terra fértil e penetrar, a fim de que todos nós possamos sair edificados aqui nessa noite. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém. Queridos, no texto que lemos, temos uma situação dramática. Ou seja, Jesus ali no barco, com os seus discípulos, e ele ordena, passemos para outra margem. Interessante que no texto aqui, não tem um relato que houve assim, uma reclamação por parte dos discípulos. A gente entende o quê? Que houve ali uma obediência. Passemos para a outra margem. É possível que aqueles discípulos ali, aqueles homens, conhecendo ali aquele local, poxa, é perigoso. Ali tem sempre tempestades fortes.
O Senhor quer que a gente vá para lá, é possível, eu fico aqui imaginando, não está escrito. Mas seguiram a determinação do Mestre. O Senhor, às vezes, queridos, deseja que a gente passe para o outro lado. E Ele nos revela a direção que Ele quer que sigamos. O local ali era cercado de montanhas com ventos fortíssimos. Ventos que vinham da terra e ali naquela localidade provocavam tempestades fortes e inesperadas. E foi o que aconteceu naquele momento ali. Eles foram pegos em uma enorme tempestade. É possível, queridos, que em algum momento de nossa vida também aconteça uma tempestade inesperada. Aquela sim que você não está esperando. E ela chega e chega repentina. No ano de 1998, aconteceu comigo uma tempestade daquelas e eu não estava esperando. Foi quando a minha esposa foi fazer a cirurgia, houve ali uma negligência, um erro, já comprovado nos autos, e ela ficou inválida para o resto da vida. Eu não esperava, mas o deserto chegou, e chegou forte. Alguns discípulos, queridos, que estavam ali eram pescadores, homens experientes, homens acostumados com o mar, mas naquele episódio, eles entraram em pânico, porque a tempestade foi muito forte, além daquelas que eles estavam acostumados a enfrentar. Entraram em pânico, porque a situação era extremamente grave. Eu me permito a pensar, queridos, o barco ali, como nós lemos no texto, ondas passando por cima. Meu amigo Xande, eu fico imaginando o caos que não devia estar ali. E o problema que eles enfrentavam, queridos, era um problema físico. Existem problemas espirituais, mas existe também aquelas situações que estão ali ao nosso redor. Era um problema físico que eles estavam ali enfrentando. Pense nas tempestades da sua vida, naquelas que te proporcionaram estresse, ansiedade, preocupação, te causaram temor, pânico, e que momentaneamente tiraram a sua paz. Às vezes por semanas, por meses e até anos. Tempestades fortes, problemas sérios que acontecem na nossa vida. Os discípulos, queridos, andavam com Jesus. Viam ali os sinais que ele fazia, os milagres que ele realizava. Mas naquele episódio, mostraram que não conheciam Jesus completamente. Não conseguiram entender que Jesus estava ali no barco e não permitiria que eles se afogassem. Não ia permitir que o barco fosse a pique, proporcionando ali morte. O que é que diz lá no final de Mateus 28? Eis que estou convosco todos os dias. A gente precisa viver essas verdades, meu amigo Tiago. Eis que estou convosco todos os dias, não somente no mês de março, não somente em dezembro, não somente em janeiro, fevereiro, mas Ele está conosco todos os dias, no momento de tristeza, no momento de alegria, no momento de fartura, no momento de escassez. O Senhor nunca vai nos abandonar. Jesus tem andado com seu povo por séculos.
Ele tem andado com o seu povo por séculos, mas nós, queridos, subestimamos o poder que Ele tem para administrar as nossas crises, os nossos reveses. A gente subestima o Deus que nós servimos, Deus de promessa, não cantamos aqui? Deus de milagres. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos. Os discípulos não conheciam Jesus o suficiente. E a prova disso é lá no final do versículo 41. O que é que ele diz lá? E possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você conhece a Jesus suficiente? Será que nós conhecemos Jesus na sua plenitude? O que diz lá Oséias 6,3? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias nos exorta, minha irmã Leia, conheçamos e prossigamos, não é para parar, estagnar. Da mesma forma, queridos, que nós somos doutores em determinados assuntos. Não, na cozinha tem para ninguém. Ah, eu sou expert. Aí o outro chega, não, na direção, pastor, eu sou o melhor. E por aí vai, né? Nesse assunto aqui eu sou muito bom, nisso aqui eu sou muito bom. Queridos, nós também precisamos conhecer e buscar a conhecer aquele que peleja as nossas causas, aquele que nos livra do mal. Precisamos ter intimidade com esse Pai amoroso, porque é Ele que vai enxugar as nossas lágrimas, é Ele que vai abrir os caminhos, é Ele que vai andar conosco no deserto. Precisamos, queridos, ter intimidade com Ele, e isso é uma busca constante, diária. Querer ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor, porque Deus fala. Deus tem um interesse enorme de se comunicar conosco. E às vezes ficamos sozinhos lá na situação. O nosso barco está balançando e a gente está ali só olhando as ondas. Esquecemos do nosso Deus. Deus sempre, queridos, encontrará uma forma de fazer contato com aqueles que desejam conhecê-lo. Deus deseja, você quer conhecer? Ele está pronto de entrar aí numa intimidade contigo, mas tem que querer. Não basta apenas conhecer, tem que confiar também. Tem que confiar. Não adianta eu ter um carro e não, esse carro aqui eu preciso ir para São Paulo com ele. Eu tenho que confiar de que ele vai me conduzir e eu vou chegar lá em segurança. É como aquela criança, né, pastor? O senhor está vivendo esse momento, né? Joga assim para o alto e ele não tem medo, ele não tem temor, meu amigo William, porque ele confia no seu pai. Eu brinquei assim, creio que os pais aqui, as mães também, quando criança, viu, Andréia? Pegava assim, jogava para o alto, e a criança sorria. Por quê? Porque confiava naquele que estava ali. Da mesma forma, queridos, somos nós com o nosso Pai. Intimidade. E aí eu quero entrar no primeiro ponto, versículo 37. Diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Queridos, nós não temos garantia de ausência de problemas. É ser ingênuo, é ser imaturo na fé, achar que, mesmo vindo à igreja, cantando, orando, jejuando, indo para o monte,
pregando, participando de algum ministério, você vai estar isento de problemas, isentos de situações difíceis. Engano, querido. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Não tem como a gente estar aqui inserido nesse contexto, especialmente num estado como o Rio de Janeiro, que todos os dias precisamos buscar ao Senhor e pedir a misericórdia dEle para nos guardar na saída, durante o dia e no nosso retorno. Um estado como esse que vivemos, mais do que nunca, precisamos da companhia do Senhor, meu amigo Márcio. O Senhor permite lutas. Para quê? Para o nosso crescimento. Enfrentar turbulências na vida. É para ter o quê? É para ter experiência com Ele. Sabe? Ser exemplo de resiliência para a tua família, para os teus vizinhos, para o teu irmão, para o teu colega de trabalho. Ele permite lutas. Olha o que aconteceu com Jó. E aí, meu amigo Gabriel, olha o que aconteceu com Jó. Deus permitiu que o deserto chegasse na vida dele. Ele passou por toda aquela situação difícil. Perdeu os filhos, as filhas, perdeu os bens e ainda foi acometido de uma doença. Mas no final, qual foi o final da história? Todos nós sabemos. O Senhor honrou aquele homem e deu a ele tudo em dobro. Queridos, é no mínimo assim estranho, me perdoem pelo que eu vou falar, o crente ele ter 5, 10, 15 anos e não ter uma experiência relevante para contar. É no mínimo estranho. Elias, Moisés, Daniel, Davi, os discípulos, Paulo, tiveram problemas sérios. A igreja primitiva, os missionários, a igreja atual, todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos situações difíceis. A presença física de Jesus não lhes garantiu que navegassem por águas tranquilas. Aí é que está. A presença física de Jesus ali naquele barco. Jesus estava cansado, teve uma maratona tremenda. Estava lá dormindo, descansando. Os problemas, queridos, eles vêm no nosso cotidiano. É inevitável. A grande questão é como nós encaramos. Como é que a gente encara os problemas que chegam? Chorando, murmurando o tempo todo, reclamando com Deus, fazendo gabinete pastoral toda semana ou confiando? Essa é a questão. Como é que eu vou encarar, meu amigo Tiago, a situação que chegou na minha vida naquele momento? Vou confiar no Deus que eu sirvo ou apenas vou murmurar? Deus permite que a tempestade chegue. Ele permite que ela chegue em nossa vida. Sabe por quê, queridos? Ela revela as nossas limitações e as nossas fragilidades. Ela revela, ela quer nos ensinar. Deus quer tratar conosco alguma coisa. Quer nos fazer crescer, quer nos ensinar. Quer nos fazer com que tenhamos experiência para a gente poder testemunhar. Como eu vou testemunhar de algo que não aconteceu? Como é que é esse negócio? Como é que eu vou testemunhar se não aconteceu nada comigo? Vou falar o quê? É nos violentos temporais que podemos alcançar as revelações mais profundas sobre o poder e o amor de Deus.
Vou repetir para você, queridos. É nos violentos temporais que podemos alcançar as revelações mais profundas e o poder e o amor de Deus. Deus tem os seus propósitos. Concorda comigo? Deus tem os seus propósitos. Ele faz do jeito que Ele quer, no dia em que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Não vai ser do jeito que eu quero, aquela situação, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado. Quando Deus tem algo para fazer conosco, Ele faz do jeito dEle, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Naquele momento, Ele permitiu que a tempestade chegasse naquele barco. Permitiu. Ele podia tranquilamente continuar lá dormindo e o mar calminho, tranquilo. Mas a tempestade chegou. E o Senhor lá dormindo, né? Agora, queridos, tem problemas que não é Deus, não. Tem problemas que não foi o Senhor. Foi as nossas escolhas erradas, as nossas escolhas equivocadas. Deixamos o coração falar mais alto. Não oramos o suficiente. Talvez em determinado momento seguimos o conselho do ímpio. O pastor tem pregado sobre isso. Cuidado com o conselho do ímpio. E aí dá errado. E aí nós pagamos um preço. Por causa das nossas escolhas erradas e equivocadas. Em 2002, eu contei isso aqui no ensino de classe, aqui me parece que domingo passado, domingo retrasado. Em 2002, quando eu fui desligado da empresa, eu estava de férias no mês de maio, e os meus colegas mais antigos já estavam sendo desligados. Eu recebo um telefonema. Olha, se prepara, o da manhã já foi mandado embora, e o da tarde também. Estão esperando você chegar da noite. Vão te mandar embora. Cuidado, não vem não, entra de licença. Conselho do ímpio. Eu fui trabalhar. Faltei 3 dias pensando no que fazer. Olha o tamanho da minha fé, pequenininho, né? Esqueci do Deus que eu sirvo. Fui trabalhar, cheguei lá, segurança, muito meu amigo. Olha, a coisa foi tão forte que eu não esqueci o nome dele. Boareto, segurança Boareto. Ele chega para mim, só a graça. Vidal, que era o meu nome lá na empresa. Tenta se acidentar aí pela escada, cara. Cai aí para você se machucar e entrar de acidente de trabalho. Você vai ter mais 1 ano de garantia. Olha o conselho que eu recebo. Olha, pastor, ele queria que eu desse um jeito de me machucar no horário de trabalho para entrar com um acidente. Olha só, conselho do ímpio. Aí eu vou na onda dele, me jogo ali na escada, torço, quebro, ganho 1 ano mais de estabilidade e fico com o pé torto para o resto da minha vida. E aí, como é que fica? Aí tá aí hoje aqui, ó. E aí? Olha a experiência que eu ia contar para vocês, gente. Sabe o que foi isso aqui? Foi o conselho do ímpio lá atrás. Eu fiquei com mais 1 ano de garantia, mas aqui, ó, o resto da vida. Olha só a situação. Então, queridos, temos que ter muito cuidado, viu? Porque o conselho do ímpio pode ser ruim, minha amiga Andréia, e nós pagamos um preço. Segundo ponto, queridos, versículo 38. Diz assim: E Jesus estava na popa, dormindo sob travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? A situação estava tensa. Mar violento, tempestade, ondas passando por cima, como nós lemos aqui, o barco se enchendo. E eles vão lá
e sacode a Jesus. Ei, olha a situação que está aqui. E você aí dormindo? Trazendo para os nossos dias, né? Meu irmão, minha irmã, tem problemas em nossa vida que tiram o nosso sono, não é verdade? Sim ou não? Tem problemas que literalmente tiram o nosso sono, tiram a nossa paz. Os discípulos, naturalmente, usaram ali de toda a sua experiência. Como pescadores, usaram a sua força, usaram os equipamentos. Eu fico imaginando o caos que não estava ali, minha irmã Graça, naquele barco. Eu fico a imaginar. Gritaria. Alguns lá deviam estar clamando lá, algum Deus lá que a gente não sabe qual. Fato é que a situação estava tensa. E eu não quero passar por essa experiência em alto mar, não, de jeito nenhum. Não sei se alguém aqui já passou, mas eu imagino que a situação é difícil. Tem situações, queridos, que fogem do nosso controle, como fugiu do controle daqueles homens naquele barco. Fugiu do controle, eles entraram em pânico, mesmo sendo pescadores experientes. Não é diferente em nossa vida, queridos. Eu fico imaginando o caos que estava ali. Jesus estava dormindo, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não dorme. Abre a sua Bíblia aí, querido. Salmo 121. Olha o que diz esse salmo, interessante. 121, a partir do versículo 3, diz assim, ó: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Nós dormimos. E até roncamos, né? Nós dormimos, mas o Deus que nós servimos, queridos, Ele não dorme. Ele está 24 horas cuidando de nós, nos monitorando, porque nos ama. Esse é o Deus que nós servimos. A situação ali, queridos, era gravíssima. Muito grave, meu irmão e minha irmã. Não deixe de buscar ao Senhor. Não deixe de buscar ao Senhor quando você sentir que a tempestade está chegando, que o negócio está vindo forte. O caminho é esse. Às vezes nós tentamos resolver na força do nosso braço, no nosso poder financeiro, na nossa intelectualidade, no nosso poder de barganha. Nem sempre vamos conseguir. Tem situações, queridos, que só Deus vai resolver para nós. Só Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dor, na hora do sofrimento. E às vezes o problema já chegou, a situação ficou crítica, perdeu o controle, e a gente não sabe o que fazer, como aqueles discípulos lá naquele barco. Fatalmente já tinham tentado ali diversas estratégias ali, e não resolveu, e tiveram que correr lá, e o Senhor dormindo, descansando. Mas Deus não dorme. Deus não dorme. Enganam-se, queridos, aqueles que acham que o Senhor não tem o controle. Estão completamente enganados, porque Ele tem o controle. Ele nos monitora 24 horas por dia. Ele quer nos ajudar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Agora,
precisamos fazer a nossa parte. Na hora do desespero, na hora que o barco está enchendo, que a gente está sentindo que ele vai a pique, precisamos fazer a nossa parte e fazer mesmo, com determinação, com resiliência, com vontade. Olha o que aconteceu lá em Lucas 22, Jesus no Getsêmani. Ele sabia que o momento dele estava chegando. Difícil, complicado, o que é que ele faz junto com os discípulos? Olha, vocês fiquem aqui enquanto eu vou ali orar. E ele fala para os discípulos, orai para que não entrais em tentação. O Senhor fala conosco nessa noite. Ora para você não entrar em tentação, porque ela pode chegar e chegar forte. Jesus se afasta e de joelhos orava, meu amigo Márcio. E o texto diz o quê? Que a oração dele era tão intensa, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Vocês imaginam a situação. Ele sabia que o momento dele estava chegando, ia ser duro, ia ser doloroso. E ele junto com os discípulos, ele se afasta e de joelhos, ele clamava, a ponto do seu suor cair na terra como gotas de sangue. Ele estando ali em agonia, cada vez mais, ele orava. Orava e orava. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, o que diz ali da mulher de Sunem, ou da Sunamita? Uma mulher rica, abastada, que recebia ali o profeta Eliseu em sua casa. Não tinha filhos. E Eliseu ali por gratidão, chega para ela, olha, ao final de 1 ano, você vai ter uma criança. E ela fala assim, meu Senhor, não mintas para a tua serva. Mas é compreensível. O texto não diz que ela era uma evangélica que professava ali. Ela naquela situação, Maria, anos e anos, nunca teve um filho. Chega um homem ali e relata para ela, olha, ao final de 1 ano você vai ter uma criança. E a criança nasce e cresce. E estando lá no campo com o pai, passa mal, vem para casa e morre. O que ela fez? Aí é que está, queridos, que eu digo para vocês, precisamos fazer a nossa parte. O que essa mulher fez? Ela foi preparar o velório do menino? Não! Ela pega aquele garoto falecido, leva lá para o quarto onde Eliseu dormia, coloca na cama e foi atrás do profeta. Não se acomodou, porque ela tinha esperança de algo, foi atrás do homem de Deus. Fez a parte dela, não se acomodou. Daniel, lá no capítulo 6, quando é assinado aquele decreto, que durante o período de 30 dias ninguém poderia servir a outro Deus que não fosse Dário, o que ele faz? O que Daniel fez? Subiu, foi para o quarto dele, abriu as janelas que davam para Jerusalém e 3 vezes por dia ele orava. Ele fez a parte dele, não se acomodou. Quem, queridos, nós temos buscado na hora da luta, na hora do deserto, na hora da dificuldade? Quem nós temos buscado? Temos feito a nossa parte? Ou simplesmente estamos numa acomodação, querendo que Deus resolva o nosso problema, mas a gente lá sentado, assistindo Netflix, nada contra. Assistindo lá Série A, Série B, Série C, nada contra. Mas não podemos abdicar da nossa busca ao Senhor. Ela tem que ser constante, ela tem que ser diária, porque os dias são maus, literalmente os dias são maus. Jeremias 29:13 diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis.
quando me buscardes de todo o vosso coração. É lindo demais, queridos. É lindo demais. Buscar-me-eis e me achareis. Não é como aconteceu essa semana, eu perdi os documentos do carro, estou procurando, 3 dias procurando, não, desisti. Não achei, desisti, Mário. Literalmente, pastor, eu desisti de procurar. Mas o Deus que nós servimos, não. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, não busca o Senhor de qualquer jeito, não. Não busca Ele de qualquer jeito, não, queridos. Não abuse da sua bondade e do seu amor. Não abuse da bondade e do amor do Senhor. Mas faça a sua parte. A sua parte você tem que fazer. E aí, queridos, concluindo, versículo 39, diz assim: E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Depois da tempestade vem o quê? Bonança, que coisa linda, né? Eu fico imaginando ali assim, a reação dos discípulos naquele barco, mas o texto diz que outros barcos também estavam ali. E depois daquele alvoroço, daquele temporal, o mar ficou uma brisa, ficou aquela coisa extremamente calma. Queridos, mesmo com Jesus no barco, em nossa vida, em nosso coração, não estamos livres de problemas, de lutas, de afrontas. Devemos fazer a nossa parte. Aquela tempestade para Jesus não foi absolutamente nada. Foi nada para ele. Tantos milagres ele fez, tantos prodígios e sinais ele realizou ali durante o seu ministério. Ali foi mais um. E os discípulos mostraram ali que não conheciam, pastor, aquele que andava com eles. Mesmo Jesus fazendo tudo aquilo, ressuscitava, batizava, curava, ensinava. Na hora lá do temporal, eles tremeram na base. Lutaram, e ainda foram meio abusados, né? Ei, a gente está aqui nessa situação e você está aí dormindo? Que história é essa? Hein, Gabriel? Como é que é esse negócio? E aí o Senhor fala, né? Homens tímidos, homens de pequena fé. Eu fico a imaginar, né, a bronca que Jesus deve ter dado neles ali. Isso é coisa minha, viu? Coisa da minha cabeça, né? Vocês estão esquecendo que eu estou aqui? Vocês acham que eu ia deixar que o barco fosse a pique? Que vocês perecessem? Fico imaginando, meu amigo William. De repente, Jesus deu uma bronquinha ali no pessoal, né? O Senhor, queridos, tem o controle de tudo que nos cerca. Não vai nos deixar à deriva. Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe dos nossos desafios. E Ele não vai deixar que o nosso barco afunde, porque Ele nos ama, Ele é Deus, Ele é Senhor. Ficar preocupado, ficar tenso, com temor, é possível sim, os discípulos ficaram. A gente vê lá no versículo 41, mostraram mais uma vez que não conheciam Jesus. Quem conta com Jesus no barco, queridos, chegará a um porto seguro. Se Jesus está no seu barco, pode ter certeza, vai vir a tempestade, vai vir a luta, vai vir o deserto, vai vir o problema, mas lá no final você vai chegar num porto seguro. Ele não vai deixar você se afundar, não, porque Ele nos ama, Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós não precisamos temer, queridos. Sabemos pela Bíblia quem é Jesus. Não precisamos temer.
E temos a certeza, queridos, que com Ele no barco, mesmo enfrentando terríveis tempestades fortes, chegaremos ao céu, onde estará a verdadeira felicidade. Então, nesse mundo aqui, a gente vai passar por dificuldades. Temos passado por dificuldades, por afrontas do nosso vizinho, afronta do nosso colega de trabalho, afronta das autoridades, afronta do governo, e por aí vai. Mas o que nos espera, o que nos aguarda, é o céu. Não deixemos de fazer a nossa parte, a tempo e fora de tempo. Não deixemos de fazer a nossa parte. A tempestade vai vir, a luta vai vir, o deserto vai chegar. Mas o final vai ser bonança e a eternidade com o Senhor. Amém? Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor.